Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos fazer um devocional bem curtinho, porque é algo para que pensemos sobre, principalmente por conta da correria do nosso dia a dia. É um devocional para que venhamos estar recebendo como um alerta. Querido Deus e amado Pai, graças te dou, Senhor, por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Senhor, eu quero convidá-lo ao lugar de primazia neste devocional e pedir que o Senhor fale conosco, no mais profundo do nosso secreto. Venha ministrar esta palavra. Venha nos alertar. Venha abrir os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos para que ouçamos atentamente a sua doce voz e a percebamos ela e a reconheçamos ela. Senhor, sabemos que nada somos sem Ti, nada podemos sem Ti. Pai, quero Te agradecer por Tua misericórdia e fidelidade que se derrama sobre nós todos os dias durante todo o dia. Estar diante a Sua presença é um milagre, Senhor. Sim, ó Deus, porque quantas vezes, ó Pai, Satanás tentou tragar-nos, mas em todas o Senhor nos livrou e nos guardou. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Graças te damos, ó Deus Todo-Poderoso, por se revelar a nós, mesmo quando estamos apressados. Tu és maravilhoso, incomparável, inigualável és o Senhor. Oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Olha só, veja o texto para que venhamos estar refletindo profundamente sobre ele. Se tirarmos tempo para ouvir a voz do nosso Pai no silêncio, seremos capazes de reconhecer, mesmo no meio da correria do dia a dia. Não é incrível? É sim. 12 de fevereiro é hoje. Reserva um tempo, mesmo que quase meia-noite. Se não hoje, amanhã, dia 13. Reserve um tempo. Provérbios capítulo 4, versículo 10 diz assim: Meu filho, se tirares tempo para parar e me ouvir, e olhares e acolheres o que eu digo, viverás uma vida longa e feliz, repleta de compreensão em todos os sentidos. É preciso tempo, atenção e intenção para estreitar os nossos laços com Cristo. Isto é tão verdade no nosso relacionamento com o Senhor como em qualquer outro, sabe? Aquela amizade que você acabou de começar, que você acabou de conhecer, e você arruma tempo para falar oi para aquela pessoa, né? Para dar uma atenção. Assim o Senhor também espera que façamos com Ele no nosso dia a dia. E é por isso que, para tudo quanto formos fazer, seja um almoço, uma janta, um lanche, devemos convidá-lo e ele ministra em nós. Eu acordei hoje e fui ler uma mensagem de uma amiga que me mandou. O nome dela é Mônica. Ela é um amor e ela também ouve os devocionais. E então ela me mostrou um testemunho lindo e no texto do testemunho dizia assim: fui ver o testemunho e saí chorando. E eu falei assim: ai, que exagero! Continuei vendo o testemunho. Pois é, saí debulhando em lágrimas também. Sabe por quê?
Porque se estivermos atentos, o Senhor fala conosco, o Senhor ministra em nós. E então eu respondi para ela: minha amiga querida, muito obrigada, porque é um milagre eu ver este testemunho. É um milagre ver estas coisas maravilhosas que Deus faz miraculosamente na vida de outros. É tão maravilhoso que o Senhor nos diz que devemos contar todos os milagres e experiências que vivemos com Cristo, porque é maravilhoso testificar da fidelidade, graça, amor, favor do Senhor. E o outro que está do outro lado, ouvindo, lendo, vendo, também se edifica, também é edificado. Então eu fui edificada de uma forma e fui ministrada, foi ministrada em mim milagre, sim. E eu comecei a pesquisar e a pensar nessa palavra, e, sabe, eu reconheci que até mesmo o fato de eu estar respirando é considerado um milagre. Primeiro porque o inimigo já tentou tragar a minha vida de várias formas. No colo de minha mãe eu morri. Ela me levantou aos céus e falou: Senhor, essa é minha filha, a filha única que tu me destes, e orou pela minha vida, e minha vida retornou com um sopro no coração. Eu reconheço esse sopro como forma de cuidado e amor de Cristo. E dentre tantas outras batalhas na vida que eu vivenciei, que achei que iria morrer, e o Senhor miraculosamente me fez sobreviver. E então eu olho para você e te pergunto: milagre para você somente é aquilo que nunca aconteceu ou que é impossível de acontecer e que se tornou realidade? Ou milagre para você também é vivenciar as coisas mais simples? Estar na presença de Deus para mim é um milagre, sabe? Ele morreu na cruz por amor à minha vida e eu considero um milagre. Um milagre ele ter me dado esta chance. E pelo fato de ser quem eu sou, o fato de eu ser uma pecadora e falha todos os dias é um milagre. A graça dele ser derramada sobre mim e ele me fortalecer, ele me dar fôlego de vida e dizer: vambora, filha, mais um dia eu te concedi, seja forte e corajosa. Vamos, eu te guio, eu te fortaleço, eu te direciono, eu te capacito. E assim nós vamos juntos, vivenciando com Cristo. O milagre, ele também é considerado você está aí respirando. Mesmo que esteja com muitos problemas, sejam eles quais foram, o Senhor, ele é contigo e jamais te deixa, jamais te abandona, jamais te desampara. Pelo contrário, ele tem ciúme de ti. Você sabia que você é como a menina dos olhos de Deus? Se não, fique sabendo. Você é amada, você é amado, você é cuidado, cuidada. Você é inspirado, inspirada pelo Criador, aquele Todo-Poderoso. Então reserve um tempo para Ele, porque é preciso tempo, atenção e intenção para estreitar os nossos laços com Cristo. Isto é tão verdade no nosso relacionamento com o Senhor como em qualquer outro. Se tirarmos tempo para ouvir a voz do nosso Pai no silêncio, seremos capazes de o reconhecer
mesmo no meio da correria do dia a dia. Quando Ele falar, sentiremos o peso das suas palavras. Dediquemos-lhe o início e o fim dos nossos dias, voltando-nos para Ele em oração, lendo a sua palavra e tendo comunhão com o seu Espírito. Então, sentiremos a satisfação de o conhecer. Passar os dias a correr não nos oferece uma sensação de realização ou satisfação. Vamos aproveitar o ritmo mais ameno do inverno para abrandar e aprofundar. Que possamos tirar tempo, independentemente da estação do ano, seja verão, inverno, primavera, outono, para ouvir as palavras de sabedoria que o Senhor nos oferece. Ele pode mudar a nossa perspectiva num instante. E antes de fazermos uma oração, eu quero aqui mostrar para vocês qual foi o vídeo que eu vi hoje, que me debulhei em lágrimas. Aqui, este é o vídeo. Testemunho lindo. E aqui diz, terminei chorando. E eu pensei, que exagero. Pois é. Eu terminei me debulhando em lágrimas. Vou mostrar para vocês. Deixa eu aumentar o volume. Eu me lembro que uma madrugada nós estávamos orando, eu e a minha esposa. E eu me levantei do quarto, minha esposa estava orando, e eu me levantei orando de madrugada. E eu fui lá e bati na mesa de casa. Então, Senhor, se eu sentar aqui em torno dessa mesa para mim me alimentar, o Senhor vai ter que sentar do meu lado. Aí eu abri a porta, que a garagem ficava de frente com a porta da cozinha, eu abri a garagem e fui lá e bati em cima do capô do carro e disse: Senhor, se eu entrar nesse carro para viajar, o Senhor vai ter que sentar aqui do meu lado, vai viajar comigo. E eu fui ministrar na divisa do Uruguai, no congresso. Eu ministrei quinta e sexta-feira, e no sábado e domingo eu tinha que ministrar em Ponta Grossa, num congresso de setor, círculo de oração. E para isso nós tivemos que viajar a noite toda. E viajamos. Quando amanheceu o dia, nós cruzamos fronteira. Quando foi próximo de 1h da tarde, nós estamos andando na BR. Aí nós avistamos duas pessoas andando na beira da BR. Um senhor baixinho, com a menina do lado, e vestidinho, ele tava de terno, um ternão Oxford daqueles antigos. E a minha esposa falou assim: amor, o sentido de Deus é de darmos carona para eles. Então retornamos e oferecemos carona, e eles disseram que queriam, e entraram no carro e seguimos viagem. 1h da tarde. 15 minutos depois, estamos passando em frente à churrascaria Espeto de Ouro. Aí eles passam olhando e minha esposa pergunta para eles: vocês já almoçaram? Não almoçamos. Aí minha esposa: paga almoço para eles, amor. Nós tínhamos almoçado num restaurante comum. E aí, mediante a resposta da menina, que estava com fome, paramos. E eles almoçaram, se alimentaram bem. E seguimos viagem. Do carro queimado. Eu perguntei pro senhor: o senhor está indo aonde? Ele falou assim: o senhor pode me deixar no trevo ali, é uns 20 quilômetros para frente. Eu disse: não, senhor, o senhor está indo aonde? Aí ele me disse assim, sem saber que eu era cristão, ele me disse assim: não, eu estou indo pregar num ponto de pregação da Assembleia de Deus na fazenda. Aí eu falei para ele assim: o senhor é da Assembleia de Deus? Ele disse: sou. E ele falou: eu sou da Assembleia. Era preia mesmo. O senhor é pregador? Eu falei: sou pregador. Inclusive Deus me deu uma mensagem para pregar lá. Ele arrancou um papel assim do bolso e mostrou com a mão. E estava escrito assim, Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Estava assim escrito assim, o papelzinho. Ó, Deus me deu uma mensagem quando eu orava de madrugada. E eu falei para ele: querido, como é que esse negócio de orar e Deus fala? Como é que é isso? Buscando uma experiência, né? Uma resposta talvez de Deus. E ele falou assim: ó, o senhor não vai entender muito porque o senhor não é crente, mas é assim, ó, eu faço campanha de jejum e oro e Deus me dá uma mensagem. E aí eu falei: mas como é que é esse negócio do jejum dos crentes? Aí ele olhou pra ver se não falou assim: é assim, senhor, eu começo um propósito meia-noite e eu vou até às 6h da tarde do outro dia. Eu falei: tá, bacana, mas e quantos dias o senhor faz essas campanhas? Ah, depende do propósito, mas a última que eu entreguei ontem duraram 21 dias. Aí ele, sem saber que eu era um cristão, um crente, eu falei: mas quando ele mostrou o papelzinho pra mim, aí eu vi que a mão dele estava cheia de calo. E aí eu perguntei pra ele: viu, mas a sua mão tá cheia de calo. Quando o senhor jejua, o senhor trabalha? Ele deu um tapa no peito e falou assim: rapaz, é a safra do feijão. Eu arranco 10 tarefas por dia. O senhor, em jejum, o senhor arranca feijão. E aí eu falei assim: esse congresso que o senhor tá indo pregar é muito grande, né? Eu falei assim: não, é um ponto de pregação. Aí tem um casal de missionários que foram enviados pra lá pela igreja. Tem
o caseiro da fazenda que se converteu com a esposa, as 2 filhas e eu e a minha filha. Nós vamos estar em 8 no congresso. Aí eu falei pra ele assim, que era aniversário de 1 ano lá do plano de pregação. E eu falei pra ele, mas o senhor jejuou 21 dias pra pregar pra 8 pessoas? Que Deus estava ali no carro, irmão. Deus estava ali me ensinando, irmão. Eu falei, o senhor está 21 dias jejuando para pregar para 8 pessoas? Olha a resposta, é que o senhor não sabe. Eu sou da família mais pobre aqui da região. A minha família é tão pobre que ninguém tem um carro ainda na minha família. Mas eu garanto pro senhor que daqui a alguns anos todos esses moradores da região vão saber que tem um homem de Deus aqui que mora no meio deles. Eles vão saber que tem um homem de Deus aqui. E olha, senhor, Deus olhou para a família mais pobre aqui da região, apontou para a casa mais pobre e me escolheu no meio da pobreza e me deu um dom do Espírito Santo. E eu preciso honrar porque foi Deus que me deu o dom. Irmão, ali ele já tinha acabado comigo. Aí deixei ele, entrei no carro, me despedi. Não falei que eu era crente, era algo particular meu, estava buscando algo de Deus ali. E aí minha esposa disse, eu falei, vamos amor, estamos atrasados já pro Congresso Ponta Grossa. Ela disse, não amor, não vamos não. Eu disse, como não vamos amor? Ela disse, amor, quanto você tem na carteira? Eu disse, você tá de brincadeira né amor? Aí a minha esposa olhou assim, amor, desde que nós servimos a Deus, tem faltado farinha na panela? Tem faltado azeite na botija? Deus tem deixado faltar alguma coisa pra nós? Disse, não, meu amor. Disse, quanto você tem na carteira? Aí eu contei. Tinha 300 e uns quebradinhos. Eu falei, deu por mão. Eu disse, mas por que, amor? Disse, eu entrei no banheiro com a menina no restaurante e ela estava com uma moedinha de R$1. E eu perguntei para ela, você não comprou um salgadinho, filha? A resposta que a menina deu à minha esposa. A menina orou e disse, não, irmã, eu não posso gastar esse R$1, porque nós estamos indo num culto se apresentar para Deus. E o papai falou que a gente não pode ir de mãos vazias. A gente tem que levar uma oferta de gratidão pelo que Deus é nas nossas vidas. E essa ofertinha é para agradecer a Deus pela minha vida. E aí a minha esposa perguntou por que eles não tinham comida, e a menina respondeu, porque o pai trabalhou na colheita do feijão, mas só vai receber segunda-feira. Então, literalmente, eles estavam indo fazer o Deus sem dinheiro. Aí eu desci do carro e enfiei a mão no bolso dele sem falar quanto tinha. Ó, irmão, um cafezinho pro senhor tomar aqui. Soltei os 300 e poucos no bolso dele. E aí ele olhou pra mim e disse, não sei se você crê nas coisas de Deus, mas se você crê em Deus, abaixa a cabeça e eu vou orar pelo senhor. Eu baixei a cabeça, ele orou por mim, ele era bem baixinho, e fomos embora. Chegamos em Ponta Grossa, no setor, 7h30 da noite, tomamos banho no banheiro da igreja, entramos no culto 8h10, quando eu fui ajoelhar, o pastor falou assim, não, irmão, o senhor vai orar na tua casa, agora já é 8h10, é horário do pregador pregar. Dá o microfone aqui pro pastor. Passou pra mim, e eu, 8h10, cumprimentei a igreja com a paz do Senhor. Quando eu falei, não abra sua Bíblia, lá no meio da igreja, levantou uma irmã de cabelo branco em profecia e gritou, homem, tem me desafiado nas orações das madrugadas. Há 7 dias atrás, às 4h07 da manhã, você me desafiou dentro da tua casa e me disse, se eu sentar em torno da mesa, Senhor, o Senhor vai sentar do meu lado para comer comigo. Eu sentei contigo na mesa hoje, homem, e comi contigo. Tu me desafiaste quando bateste no carro e disseste, se eu entrar no carro para viajar, Senhor, o Senhor vai sentar do meu lado. Eis que eu te digo que eu entrei no teu carro nesse dia e viajei contigo, porquanto fizeste a um dos meus pequenos, a mim o Senhor me fizeste. Coloca uma porta aberta diante do teu ministério, que ninguém vai fechá-la no Brasil. Assim diz o Senhor. Então, tô aqui, me debulhando em lágrimas de novo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falou contigo também. Porque é assim que ele faz. O devocional iria ser curtinho. Eu iria falar somente aquele texto. Mas o Senhor foi ministrando. E aqui estamos nós. Vamos orar em nome de Jesus? Repete assim comigo essas palavras. Põe a mão em seu coração. Abra o seu coração para Deus. E diga para Ele, Pai, sei que vale a pena dedicar tempo e atenção para te ouvir. Fala comigo enquanto abro o meu coração para ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Até amanhã, se Deus quiser.